Hoje eu quero fazer uma viagem com vocês, porque eu quero que você entenda o verdadeiro poder do sangue do Cordeiro, para que você, ao participar da ceia do Senhor, você o faça com conhecimento e com entendimento do que Cristo fez por nós e qual é o nosso direito. Amém? Vamos primeiramente primeiro em Gênesis. Nós vamos ler algumas coisinhas ali, para que você possa entender o começo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi criado à imagem de Deus, e com liberdade e comunhão com o seu Criador. Recebeu um mandamento, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais uma leitura, Gênesis capítulo 3, eu quero que você acompanhe a leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que dele não comereis, e nem tocareis nele, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também a seu marido, que o comeu. Eva foi enganada pela serpente, comeu o fruto proibido, e Adão também comeu. E o pecado entrou no mundo pela desobediência. Vamos para mais um pequeno texto. E abriram-se-lhe os olhos, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. O homem foi criado, como sempre nós ensinamos e repetidas vezes falamos, mais uma vez, até que você possa entender no teu coração. Nós não fomos criados para o pecado, nós não fomos criados para o sofrimento, nós não fomos criados para a escravidão, nós fomos criados para sermos imagem, nós somos imagem e semelhança de Deus, e fomos criados para ter comunhão com o nosso Deus. O nosso Deus, pense, ele descia toda a viração do dia no final da tarde, para conversar com Adão, para perguntar como é que foi o seu dia, para conversar com a Eva, para conversar sobre o que eles estavam achando, daquilo que eles estavam descobrindo nesse lindo planeta que Deus nos fez para governar, para dominar. Só que Deus, ele não queria criar qualquer pessoa comum, ele queria criar algo extraordinário, alguém que fosse sua imagem e semelhança, e que tivesse a liberdade de escolher seu destino. E Deus nos deu o que nós chamamos de livre-arbítrio, direito de escolha. Você está aqui hoje, não porque alguém te obrigou, talvez você tenha sido convidado, talvez algumas pessoas estão aqui, porque hoje também nós vamos comemorar, o 2º aniversário do nosso querido Projeto Jeremias, então estamos num culto de ação de graça.
porque está crescendo, coisa mais linda, tem coisas lindas para nós trazermos para as nossas crianças, projetos que vão vir agora para esse final de ano, meio de ano, coisa linda. Mas você veio porque você aceitou o convite, você teve o direito de escolher vir ou não. Ninguém pode te obrigar e dizer você tem que fazer, até que o homem desobedece a Deus. E o que é essa chave que nos dá o direito de obedecer ou não? A ordem: não comerás só desta árvore que está aqui no meio, ó. Está vendo? Todas as demais que tem no jardim e em todo o planeta Terra, você pode comer abundantemente, mas só essa aqui, ó, essa aqui. Quando você comer essa aqui, você vai morrer. Por quê? Porque quando nós comemos, quando Adão come aquela fruta, o que acontece? Os olhos de Adão se abriram, né, para o bem e para o mal. Por quê? Porque ele tomou uma decisão independente da vontade de Deus. Todos nós tomamos decisões, mas nós precisamos avaliar se as decisões que nós estamos tomando estão alinhadas com a palavra de Deus. E quando ele vai e diz: não, a Eva comeu, eu vou comer também. Eva foi enganada, porque a serpente mentiu para ela, dizendo: o dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E ela disse: puxa, que legal, né? Ser como Deus, que bacana. Já era. Muitas vezes nós caímos no erro, no engano e na injustiça, porque nós não conhecemos a nossa identidade. Se Eva conhecesse o que ela era, quem ela era e o que ela podia, não teria sido enganada. Mas Adão não foi enganado. Adão comeu consciente. Adão sabia e conhecia Deus, e foi para Adão que Deus conversou e disse: você não cuide. E a mulher Deus colocou para que ele protegesse, amasse e cuidasse. E ele sabia que quando Deus fala, Deus cumpre. E ele disse no seu coração, né, se ela comeu, ela vai morrer. E ele amou muito mais a criatura do que o Criador. Ele preferiu morrer com ela do que viver sem ela. E ali então entra na humanidade. Ali embaixo nós temos, né, a vergonha e o medo. No mesmo instante nós vemos o quê? Eles envergonhados. Estamos nus. Vamos costurar folhas de parreira para esconder a nossa nudez. Esconderam-se de Deus, né? Quando Deus disse aquele: oi, boa tarde, shalom, não sei como é que Deus entrava naquele lugar maravilhoso, eles se esconderam. Por quê? Porque tiveram medo, porque sabiam que estavam em pecado. Entrou o medo, entrou a condenação e entrou a morte no mundo, por escolha, por desobediência, por curiosidade, por falta. Você sabe que, se eu fosse dar um conselho para você, que valesse para a vida toda, eu daria só um conselho: procure descobrir quem você é, porque o maior inimigo do homem, certamente não é Satanás. Quando cantamos aqui, cantamos a verdade. Destronou, destruiu, derrubou e expôs a vergonha pública ao inimigo. O inimigo não é o nosso maior inimigo, ele já é inimigo vencido. Nós já temos poder, pelo poder do sangue do Cordeiro e pelo nome de Jesus, de expulsar Satanás. Ele não tem mais autoridade sobre nós. O maior inimigo que temos, com certeza, é a ignorância de quem somos, porque não adianta eu ser se não sei que sou. Eu continuo vivendo uma vida medíocre, eu continuo vivendo uma vida de derrota, de frustração, não porque eu não tenho direito a ter a vitória e a viver aquilo que Deus nos diz ali, que aquilo que Ele preparou para nós, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem aquilo que ele tem. Se eu não souber quem eu sou, eu nunca vou chegar naquele lugar. Se eu não souber a minha identidade, jamais eu vou chegar naquele lugar. Põe o próximo, por gentileza. Como consequência, olha ali, ó. Eu acho que é o outro. Morte física, condenação. Peraí. Volta um aí, por favor. É o 4. Agora é o 4. Maldições, é que está aqui meio apagado para mim, e o meu óculos também está uma benção. Gênesis capítulo 3, do 14 a 19. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, aí estão as maldições.
Maldita será sobre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a sua descendência, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará luz a filhos. E o teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. Coisa interessante, você sabia que Eva não tinha o nome de Eva no paraíso? Porque tudo que você governa, tudo que você tem autoridade, você nomeia. Eva não tinha nome, era homem, homem, a raça humana, homem, macho e fêmea. Mas quando ele sai do Éden e disse a Adão: agora você se chama Eva, e eu agora vou governar você. Ai, Deus amado, está vendo só, gente? Mas não é um governo que Deus estabeleceu como um opressor, como um maldito. Não, é cuidado, caminhar ao lado. Só que, como o homem está contaminado pelo pecado, como o homem está dominado pela semente maldita do inferno, o veneno de Satanás entrou, e nós vemos mulheres aí morrendo, sendo humilhadas, desprezadas, não cuidadas, porque vemos que Jesus disse: ame a tua esposa, né? O apóstolo Paulo trouxe, a primeira restauração de Jesus foi com o ministério da mulher, e o apóstolo Paulo disse o quê? Né? Ame a tua esposa, assim como Cristo ama a sua própria igreja. Então vamos lá. Então só uma curiosidade aqui. Darás à luz o teu desejo, e ele te governará. Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, a mulher ouviu a serpente, Adão ouviu a mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a causa, e em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, tu comerás as ervas do campo, do suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e para o pó tornarás. Então a serpente foi amaldiçoada, e rasteja até os dias de hoje. A mulher, ela sofre essa perseguição e essa desvalorização, né, que o homem, no momento em que ele pecou, veja bem, o momento antes do pecado, ele queria morrer com ela. Veja que coisa linda. Ele disse: se ela vai morrer, eu vou morrer com ela. Se ela não for existir, eu não vivo sem ela. Depois que ele peca, desobedece a Deus, ele já vai diante de Deus com outra conversa. A mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu. E a gente vê ao longo da história que isso sempre é jogado como culpa, qualquer coisa sobre a mulher. Não é porque os homens têm isso como um desejo da vida deles, é porque isso vem de geração em geração. A mulher que tu me destes. Olha, se o filho vai bem na escola, é porque é meu filho. Se vai mal, olha o teu filho lá na escola que está fazendo. É assim ou não é assim? Olha o teu filho lá, você não cuida, você fica dando barda para essa criança, você faz todas as vontades dele, e nós vivemos culpados por tudo. Por quê? Porque isso é uma síndrome de Adão, amém? Assim como a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Entrou então, olha, presta atenção, entrou então a miséria, a escassez, a pobreza. Até então não havia miséria, não havia escassez e não havia pobreza. O homem era o dono do planeta. O homem, ele era servido pela natureza de uma forma abundante, porque não haviam pragas, não haviam abrolhos. Você já plantou uma horta hoje para você ver? Você gasta a vida limpando praga. Nasce 20 pragas para nascer um pé de alface. É verdade. É difícil de cultivar a terra. Hoje precisa colocar muitos remédios e ter um cuidado. Naquele tempo não. O que nascia na terra nascia sem praga, não tinha sofrimento, não tinha dor. O homem vivia rico, próspero. A temperatura não era o caos que está hoje, era o mesmo clima o tempo todo, aquele clima gostoso, bom para a saúde. Não tinha vírus, não tinha virose, não tinha enfermidade. Aquilo era o lugar do paraíso. Mas a partir de que a terra começou
a produzir abrolhos, entrou a pobreza. Nunca foi desejo de Deus, nunca foi vontade de Deus que o homem passasse necessidade, que o homem passasse escassez, que a criança não tivesse o que comer. Nunca foi a vontade de Deus que o homem não tivesse recurso para sustentar sua casa, dignidade para sustentar sua casa. Isso é fruto do pecado. Espinhos e abrolhos são símbolo de miséria e de escassez. Entre todas as maldições que Cristo Jesus destruiu na cruz do Calvário, Ele também levou sobre si, sobre a sua cabeça, na cabeça dele, foi cravado espinhos. Amém ou não amém? Porque a pobreza é um pensamento, a pobreza é um paradigma, que vem pela culpa que nós temos, pelo pecado que cometemos. Aquilo entrou o espinho, e muitas vezes você diz: eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo, é difícil. E aí eu não posso entrar nesse tema hoje, outra hora entro, que é muito vasto, e com certeza quando eu for ensinar sobre isso, você vai ver o quanto a tua mente abre. Mas a pobreza está na mente. Se você mudar teu pensamento, você muda a tua vida. Se você mudar a tua maneira de pensar, você muda o teu destino. Tanto é que a primeira mensagem de Jesus foi exatamente isso: mude sua mente. Porque arrependimento, para ver a glória de Deus, significa: não pense mais como aquele que entrou, na maldição. Pense como aquele que foi livre da maldição pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Você entrou na maldição pelo erro e pela escolha de Adão. Todos pecaram nele e todos foram destituídos da glória de Deus, mas pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Cristo, nós fomos restituídos em Cristo, levantados em Cristo Jesus, para governar, para reinar com Ele. Então nós não podemos pensar mais como escravos, porque o que nós pensamos, o que nós acreditamos, nós levamos a cabo, e é isso que nós atraímos para a nossa vida. Se eu penso que eu não posso, logo não posso. Se eu penso que não sou, logo não sou. Se eu penso que não tenho, também não vou ter. Porque aquilo que eu penso faz com que eu me movimente, porque o que eu penso constantemente acerca de algo, demonstra a fé que eu tenho. Se eu creio que não dá, então já não deu. Mas a Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Veja em Efésios, e eu já vou entrar nos benefícios da cruz, porque eu quero hoje que Deus mude a tua vida. Hoje eu quero que Deus te leve a um outro nível. Hoje eu quero que você saia daqui para viver o maio mais extraordinário da tua vida. Eu quero que você receba a verdade do Senhor e que você aprenda a declarar essa verdade, porque a palavra de Deus é verdade e o restante é mentira. Efésios 2:1 diz assim: Ele nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 3:23. Pois todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. João 3:18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então o que acontece? Consequências. Morte espiritual. Primeira morte. Quando o homem, o homem que nasce, ele não nasce vivo espiritualmente. Ele precisa ser reconciliado com Deus. Ele precisa voltar ao Pai. Todos nós nascemos com mancha do pecado. Cristo não destruiu Adão e Eva, porque eu estava lá e porque você estava lá dentro dele. Nós estávamos lá, porque quando Deus fez Deus terminou a criação, não ficou nada para Ele criar. Nós fomos criados em Adão e nós nos manifestamos no dia em que nascemos nessa terra. Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos nele desde antes da fundação do mundo, que o Cordeiro de Deus que veio para nos salvar, morreu desde antes da fundação do mundo. Então, preste atenção, quando eu nasci, eu já não tinha a conexão direta com o Pai. Eu nasci sendo uma criatura de Deus, criada por Ele, dentro dEle, que se manifestou nessa terra. Mas quando é me dado o poder de me tornar filho,
quando eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Isso não se trata de placa de igreja, isso não se trata de homens de Deus e mulheres de Deus. A única pessoa que pode nos dar autoridade de voltar a ter vida espiritual se chama Jesus de Nazaré, aleluia. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso. E quando você reconhece o sacrifício da cruz, quando você reconhece o que Ele fez, quando você o reconhece e diz, sim, Ele é o Senhor, e eu quero viver debaixo da sua palavra, e eu aceito como meu Senhor e meu Rei. Nesse momento, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, e nós voltamos a ter comunhão com os céus. Depois vem a morte física. A morte física não é uma maldição, se você for pensar com inteligência, porque nós nascemos para ser eternos e somos eternos. Eu vou viver eternamente, você vai viver eternamente, todos os que estão aqui vão viver eternamente, porque nós nascemos do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é eterno, aleluia. O problema é que Deus nos deu a oportunidade de escolher aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Eu vou passar com Cristo Jesus, vou passar reinando com os meus irmãos nessa terra, porque Ele é meu Senhor, meu Salvador e meu Deus, aleluia. Mas Deus me deixou nascer para que eu escolhesse o que eu queria de destino, porque todos nós temos livre-arbítrio de escolha. A mim foi dado direito, a você foi dado direito, a Adão foi dado direito, a Eva foi dado direito. A Bíblia diz que Deus pôs diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. E quem é a vida? Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Olha que coisa extraordinária, para destruir a morte, Ele teve que morrer, meu Deus, e Ele morreu por pecados que Ele não cometeu, tomou o nosso lugar, nós vamos ler daqui a pouquinho, e Ele carregou sobre si, Ele levou sobre si. Daqui a pouquinho você vai ver os versículos, e eu vou explicar direitinho para você ver o que Ele fez. Ele foi no teu lugar, Ele se tornou maldição para que você virasse bênção, Ele se tornou filho do homem, e carregou o pecado de Adão e todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, e que nós pudéssemos reinar com Ele. Ele foi a morte para nos entregar a vida. Então essa morte física foi estipulada, porque imagine um homem eterno, que não quer se arrepender, que gosta da maldade, como que ia ficar vivendo 10 mil anos, 6 mil anos, ia virar Satanás nessa terra. Então Deus para o corpo, descansa o espírito, para que ele possa ser julgado depois, e nós tenhamos a oportunidade de viver um pouco. Já basta os que se levantam nesse século. Você já imaginou todos os séculos, os marginais, que não quiseram a Cristo, os assassinos, todos por aí matando todo mundo, ferindo todo mundo? Não tem condição, amém ou não? Não tem morte, porque aí não tem condição. Então Deus, Ele parou, Ele adormeceu. Quando nós morremos, a Bíblia diz que nós dormimos, e que Deus vai nos ressuscitar para sermos julgados. Deus nos ressuscita para que nós venhamos a ser julgados. Estamos dormindo no espírito, o corpo voltou para a terra que o fez. No dia do arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitam primeiro, o corpo é refeito, o espírito volta e se apresentam. Todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo e de todos os tempos e de todas as religiões e de todos os credos, é verdade, todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Até a pessoa que é ateu, vivendo seu ateísmo, o ateísmo vai levar ela até Deus. Porque todos os joelhos se dobrarão, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Pergunta para mim, qual a diferença, apóstola? É que todo mundo vai a Deus para ser julgado. Aqueles que receberam a Cristo serão recebidos no seio de Abraão, e aqueles que o desprezaram serão colocados à parte. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um único nome, a saber, Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é o nosso cordeiro substituto. Você sabe que essa linha de sangue começa no momento do pecado. Deus tira aquelas folhas de parreira, porque não se pode cobrir o pecado com ervas, tem que ter sangue. E Cristo mata um cordeiro, e depois João Batista chama Jesus do quê? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele sangue daquele cordeiro é tirado e é feita uma veste, e a Bíblia diz que nós começamos a andar como ovelhas que não têm pastor. Diga comigo, como? Diga de novo, como? Eu andava como? Mas nunca fui ovelha. Eu estava como ovelha. Mas Deus traz a ovelha para que ela passe pela porta da salvação e ela se torne mais uma vez filho do Deus eterno. Então você entendeu aí? A morte espiritual, a natureza pecaminosa é herdada. Preste atenção nisso que eu quero te explicar. A natureza pecaminosa, ela é assim: todos nós pecamos e todos nós conhecemos o nosso pecado. A minha fraqueza não é a mesma fraqueza que você tem. A fraqueza que você tem pode ser bem diferente da minha. Só que aonde nós estamos escravizados pelo pecado, a gente promete para a gente mesmo que a gente não vai mais fazer. A gente jura para a gente mesmo que não vai mais fazer. E a gente não consegue ficar de pé, cai lá de volta. Amém ou não amém? Verdade? Você jura, você ora, você chora, você diz, eu não vou mais cair nisso, e você faz de novo. Eu não vou mais, cai de novo. Cai de novo. Por quê? Porque é um abismo que só Cristo pode apagar de nós. Nós não podemos mudar pelo nosso esforço. Eu estou me esforçando para ficar melhor. Não adianta esforço humano. Nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos ser limpos. E a única coisa que pode limpar o sangue que manchou no pecado lá em Adão, esse é o pecado original. O pecado original não é o ato sexual entre um homem e uma mulher. O pecado que deu origem à nossa escravidão e morte foi a desobediência a Deus. Porque o ato sexual não é pecado. Deus mandou: cresça e multiplique-se e encha toda a terra. Então, se Deus me mandou me multiplicar, qual é a maneira que eu e meu esposo nos multiplicamos? Através de uma relação sexual que gerou nossos filhos, que hoje servem a Deus. Então Deus não ia me mandar pecar. Não se trata do ato sexual. Não se trata do quê? De uma mancha. Você já ouviu falar que quando uma pessoa tem diabetes, a primeira coisa, quando você está tendo alteração na diabetes, a primeira coisa que o médico pergunta para você: tem alguém diabético na sua família? Quem já escutou isso? Asma. Tem alguém com asma na sua família? Quem já ouviu isso? Quando uma pessoa é adicto de vício, viciado, os médicos perguntam: tem mais alguém viciado na sua família? Sim ou não? Porque isso passa de pai para filho. Isso é uma maldição. O médico chama de doenças hereditárias, mas são maldições hereditárias que entraram no sangue, assim como a maldição da desobediência, do orgulho, porque a desobediência passa do orgulho. Por que eu não vou obedecer a Deus? Se Deus é bom, a vontade dele é boa, perfeita, agradável, por que eu vou desobedecer àquele que tudo faz por mim? Por orgulho. Porque muitas vezes nós queremos estarmos no comando da nossa vida, mas sempre vamos estar. Show, mentira do diabo, porque eu só vou obedecer a Deus se eu quiser. Então, se eu decidir obedecer a Deus, quem está decidindo sou eu. Ele me deu o direito, sim ou não? Sempre. E nós sempre vamos estar obedecendo, porque nós fomos criados para obedecer, criados para servir. Olha só, se você não está obedecendo a Deus, está obedecendo a carne, sim ou não? Se você não está obedecendo a carne por vontade própria, muitas vezes você está obedecendo um espírito maligno, uma maldição hereditária sobre a tua vida, sim ou não? O que é melhor, obedecer a carne, o espírito maligno, ou tomar uma decisão de obedecer a Cristo? Porque Cristo expulsa o espírito maligno e cura a nossa carne, e nós podemos viver em paz e feliz com a nossa família. Não existe coisa melhor que isso.
Então, querido, nós temos que entender, né, que nós temos a salvação em Cristo Jesus e não a condenação. Agora veja ali, pode passar os 2 próximos slides, eu quero entrar. Ou vamos ler, só fazer a leitura, volta lá, só fazer a leitura para você seguir aqui o raciocínio. Hoje eu quero deixar bacana para você. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Qual que é o descendente da mulher? Jesus. Agora, quer que eu te diga uma coisa? Jesus, ele veio de uma semente santa separada. Jesus é santo. Os anjos dizem santo, santo, santo. Santo significa separado. Jesus, de todos os homens criados, era o único que não estava no saco escrotal de Adão. Era o único que não foi manchado pelo pecado. Foi a semente divina que foi separada. Parecia absurdo 100 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás, mas hoje você pode congelar o seu esperma na terra para gerar um filho daqui a 50 anos, sim ou não? Cristo foi separado, um esperma igual, na mesma criação, o segundo Adão, o homem perfeito. Deus tirou, guardou no céu, no banco de esperma santo, e ele fez uma inseminação em Maria, espiritual. Nós temos hoje a inseminação artificial, mas a primeira inseminação feita na terra foi feita pelo Espírito Santo, de um esperma que não conheceu o pecado, que foi guardado para criar Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Um corpo sem pecado, para habitar um Deus. Jesus, diga assim comigo, Jesus é o corpo. O Espírito é Emanuel. Emanuel, o que significa? Deus conosco. Agora, por que Deus veio? Olha para mim. Por quê? Por que Deus veio? Porque Ele nos ama. Porque nós somos imagem e semelhança do Pai. Porque não havia nenhum sacrifício que pudesse pagar, meu Deus, não tinha um sacrifício que pudesse nos comprar, não tinha nada. Olha, sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Porque é o sangue que traz a vida para nós, é o sangue que dá vida para nós. Então não poderia ser a erva da parreira. Jesus podia deixar eles irem cortando parreira para se cobrir o resto da vida, folha para se cobrir o resto da vida, mas o pecado não pode ser coberto por nada que não faça, não pode ser coberto por nada que não seja onde ele está. O pecado está no nosso sangue, está no nosso DNA, e a única maneira de remir o pecado é derramamento de sangue. Então Ele, Deus, olha só, quero que você entenda, Ele Deus, Ele Deus, Ele Deus, Ele Deus, Ele Deus. A Bíblia diz em João que sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, por causa dEle, para todas as coisas. Mas Ele abriu mão de ser Deus, porque não havia outra maneira, não tinha quem entrar que não tivesse manchado. Então Ele fez um corpo, separando uma semente, esperou o nascimento daquela mulher, porque o homem não nasce de dentro da mulher, ele sai de dentro da mulher, mas ele está dentro do homem. Tanto todos os homens como todas as mulheres. Deus não voltou para a terra para fazer a Eva, Deus tirou de dentro de Adão a Eva, porque quando Deus criou Adão, criou a todos nós estávamos lá. Então Ele faz o quê? Eu mesmo vou entrar, diga glória a Deus, eu mesmo vou entrar, e eu vou abandonar a minha glória, e me tornar um deles, para pegar a culpa deles, para pegar o pecado deles, para pegar o erro deles, aleluia. O descendente da mulher, não do homem, o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, né? A primeira profecia messiânica se deu no Éden, Jesus vencerá a serpente. Deus Deus faz vestes e coloca sobre eles. Mais um rapidinho, e eu quero falar sobre o que você recebeu.
Vamos lá? Próximo, 7. 7. A esperança de Cristo, Romanos 5, 9. Espera aí que eu vou ler aqui que é melhor para mim. Romanos 5, 9. Lê lá comigo, 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro nos derrubou, nos escravizou, nos manteve em nível baixo, mas nasceu o segundo, que veio para nos libertar, que veio para nos tirar da escravidão do pecado e para nos reposicionar. Por isso Jesus Cristo não pregava outra coisa, simplesmente dizia: é chegado o reino de Deus. E eu profetizo, levanta a tua mão, eu profetizo para você que me ouve em casa, você que me assiste em outro estado, eu profetizo: é chegado o reino de Deus. Você não caminha mais entre espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos Cristo levou sobre si. Ele derramou seu sangue puro para purificar o nosso sangue manchado de pecado, para que nós pudéssemos nos tornar filhos do Deus vivo para governar e servir a esta geração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu declaro o poder do sangue de Cristo sobre a tua casa. Eu declaro o poder do sangue de Cristo sobre a tua geração. Eu declaro o sangue de Cristo sobre o teu sangue. E eu declaro que você não mais será escravo do pecado. Aleluia! Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Para que ele morreu? 8 lá. Aí o próximo, propiciação. O que significa? Jesus veio para fazer a propiciação. Diz o quê? Sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e desvia a sua justa ira contra o pecador ou contra o pecado? Diga assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus, ele fez um sacrifício tão grande, colocando a sua vida em favor do pecador, arrancando o pecado, que a ira que Deus tinha contra o pecador ou contra o pecado. O pessoal às vezes não prega direito, eles dizem que Deus odeia o pecador. Ali não diz que ele odeia o pecador, ali diz que ele odeia o pecado. Então ele ama tanto o pecador, mas ele ama tanto o pecador. Então se você está em pecado, em erro, ele te ama tanto, mas ele te ama tanto, que ele tomou o teu lugar para te trazer de volta. Ele odeia o pecado, porque o pecado procede do diabo. Ele que é orgulhoso, ele que é ganancioso, ele que não tem amor por nada e por ninguém. Então Deus odeia o pecado. Romanos 3, 25 diz, o que lá? Ao qual Deus propôs, aonde? Aonde? E ele foi feito o quê? Propiciação, mediante a fé, para manifestar o quê? A justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas em Cristo veio todo o pecado, do passado e do presente, e todo o que pudesse ser cometido. Então veja lá, Jesus se tornou o castigo e satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Sabe o que é isso? Pagou a conta. Quem estava devendo? Eu. Estou devendo lá na van, por exemplo. Aí vai o Márcio, passa lá na van, dá o meu CPF, paga a minha conta. Eu paguei porque tive dinheiro ou porque foi a bênção de Deus que ele me deu? Então, propiciação, diga, paga a minha conta. Olha para quem está do teu lado assim, Jesus já pagou. Está pago a conta. Justificação, próximo slide. Ele nos
justificou. O que é justificação? Olha lá. Ato judicial de Deus que declara o pecador justo, com base na fé em Jesus. Eu, em minhas obras, não sou justa, mas Ele me justifica. Levanta as tuas mãos aí, eu quero que você entenda. O homem nunca foi criado para viver sofrendo, o homem nunca foi criado para viver na miséria, o homem nunca foi criado para viver na injustiça, o homem nunca foi criado para viver. Deus derramou o seu sangue em Cristo Jesus, e Ele, como um ato judicial, foi pago a sentença, foi pago a fiança, e a partir de agora todo aquele que está nele é considerado justo nele. Romanos 5:1, não, você vai ter que ler, 1, 2, 3 e justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Diga, eu não mereço mesmo, mas Ele me amou mesmo assim. E isso é amor. O amor não é aquilo que se manifesta só quando a pessoa é boazinha, faz tudo o que a gente quer. Quem a gente mais perdoa é a quem a gente mais ama. Aleluia, aleluia. Eu já fui tão perdoado por Deus. Ele me ama tanto. Quem já foi muito perdoado por Deus? Levante a mão, quero ver. Quem já foi muito perdoado? Isso só te mostra o quanto você é amado. Próximo slide. O que Cristo nos trouxe através do seu sangue? Olha lá. Significado de santificação, processo de separação do pecado e consagração a Deus, operado por quem? Espírito Santo. Ei, levante a tua mão, diga comigo assim, se você quiser: querido Espírito Santo, vem em mim e me santifica. O que é santificar? É tornar santo para Deus, é tirar da sujeira e colocar no lugar limpo, é tirar da dor e colocar no lugar de alegria, é santificar, separar para o uso do Senhor. Deus nos separa. Quando Ele me tirou do lamaçal do pecado, quando Ele me tirou da rejeição, quando Ele me tirou das minhas dores, Ele me separou, e olha onde eu estou. Santo é separado. Jesus era santo porque Ele foi separado das sementes para se tornar o Emanuel, o Cristo, Deus vivo, para me salvar e salvar você. Assim como Deus me separou do meio daquela geração que estava tão pervertida, Ele me separou e Ele me santificou, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da injustiça e do erro. E é o Espírito Santo, que clama dentro de nós e que nos leva ao arrependimento. Olha o que diz ali, pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais do quê? Da prostituição. O que é a prostituição? A maior de todas as prostituições não é você vender o teu corpo, é você se relacionar com o pecado. É fazer do pecado aquele que satisfaz, que provê para a tua vida, muitas vezes uma vida desonesta, e acha que pela honestidade você vai ter provisão na tua vida. O único provedor que nós temos se chama Jeová Jiré. Nós não precisamos fazer coisas erradas. Quando nós fazemos coisas erradas, como nós abrimos as mãos dos padrões de Deus, nós nos prostituímos com Deus falso. Nós nos prostituímos com deuses falsos quando nós colocamos o prazer da nossa carne como se fosse algo que pudesse nos acalmar. Nada pode acalmar o nosso coração sem o Espírito Santo de Deus. Então nós nos prostituímos não só quando vendemos o corpo, mas quando nós não vamos à fonte das águas e ao Deus que nos ama e que pagou um preço e o trocamos por esmolas que o mundo possa oferecer. Amém? Redenção, vamos lá. Redenção, próximo slide.
Quero terminar, gente. A redenção, significado de redenção, significa libertação do pecado mediante pagamento de preço, sangue de Jesus. Olha lá, veja o versículo, lê para mim, Efésios 1:7, 1, 2, 3 e... A riqueza da sua... O que significa graça? Favor que a gente não merece. A graça de Deus é milionária, bilionária, trilionária. A graça de Deus ainda quer entregar hoje anistia, libertação, pagar fiança. Hoje muitos aqui, ai, que coisa mais linda. Vamos para frente, purificação. Eu estou sentindo tanta presença de Deus hoje, ai, que coisa mais linda. Vamos lá, purificação, significado: limpeza espiritual do pecado, tornando o crente puro diante de Deus, ser lavado. Hoje vai ter um banho coletivo aqui. Eu creio. 1 de João 1:7, lê para mim, por favor. Sabe o que a Bíblia... Eu um dia estava lendo e estudando sobre o perdão dos pecados, e o perdão nasceu em Cristo, sabia disso, né? Antes de Cristo, era morto animais, sacrificado ovelhas, oferecidas em sacrifício como derramamento de sangue, mas não perdoava, só cobria o pecado, só se cobria o pecado, não se perdoava. Quando Jesus Cristo, ele veio, que ele derrama o seu sangue e lava. Um dia eu estava ali meditando e Deus falou assim: a cruz é o chuveiro, aonde Deus, por sua misericórdia, derramou o sangue do seu Filho, para que nós pudéssemos nos lavar da sujeira dos outros e das nossas mesmas. A cruz é o chuveiro, aonde o sangue escorre, para que eu possa mergulhar nesse sangue e tirar a sujeira dos outros. Como tiro a sujeira dos outros? Quando eu perdoo. Porque eu me torno como Cristo, igual a Cristo, quando eu perdoo. Perdoar não quer dizer que essa pessoa vai conseguir prosperar se não se arrepender, e ir para o céu se não se arrepender. Ela não vai para o céu, não vai prosperar, não vai acontecer nada com ela, se ela não se arrepender. Porque o meu perdão não pode salvar ela, só o sangue do Cordeiro pode salvar. Mas a minha falta de perdão também não pode condenar ela, só o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pode condenar. A única pessoa que está condenada quando não perdoa é você. Condenado a viver uma vida medíocre, sofredora, rejeitado, angustiado, sozinho. Perdoe, se lave hoje nesse sangue maravilhoso. Ele vai te purificar do pecado, porque não perdoar é pecado. Pergunta para mim por quê? Porque Deus mandou perdoar, perdoar é um mandamento. Perdoe, assim como. Porque se você não perdoar, também eu não vou te perdoar. Assim como honra teu pai e tua mãe, tem promessa, o mandamento do perdão, perdoe. Porque se você não perdoar eles, também eu não perdoo você. É condicional. Quem quer receber hoje o perdão nessa Santa Ceia? Quem quer viver esse maio extraordinário? Quem quer ter sucesso no trabalho, na família? Quem quer? Levanta a mão aí. Então hoje você tem que tomar um banho. Vai cair o poder de sangue de Jesus aqui, e nós vamos perdoar a todos que nos ofenderam. Vamos pedir perdão, porque nós ofendemos muita gente esse mês. Ofendemos com palavras, sem palavras, com presença e sem presença. Nem vi ela, por isso mesmo a ofendeu. Nem vi ela, como que eu posso ter ofendido? Você não ligou, você não procurou, você está em pecado. A pessoa, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então hoje nós vamos tomar um banho para tomar essa Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. Expiação. Olha só, Jesus fez expiação com seu sangue. Olha o que significa: ato de cobrir ou apagar o pecado, reconciliando o homem com Deus por meio de um
Vou te dizer um negócio aqui. Hoje é culto de sacrifício. Por quê? Porque Ele ofereceu a vida dele como oferta de sacrifício pela tua. Ele ofereceu a vida do único filho dele em sacrifício pela tua vida. Olha lá o que diz ali o que é? Levítico 17:11. A alma de toda carne, ou a vida de toda carne está no sangue. No sangue. No sangue. A vida de Jesus corria no seu sangue. Saiu o sangue, saiu a vida. Mas Ele derramou a vida do seu filho como expiação pelas nossas almas. Pelas nossas almas. Agora, assim como Ele negou a si mesmo, para se tornar filho do homem, no batismo das águas, porque Ele negou a sua divindade para se tornar filho do homem, para ser o nosso substituto, para morrer no nosso lugar, para nos reconciliar, para fazer expiação por nós, aleluia. Meu Deus, gente, isso é muito forte. E nós fazemos o quê? A Bíblia diz que nós temos que oferecer a nossa vida. Se tem alguém que merece que você ofereça a vida, se tem alguém que merece que você ofereça a vida, essa vida pequena que você tem aqui, essa vida que tem data e hora marcada para acabar, só não sabemos, 70 anos, 30 anos, 40 anos, 20 anos, mas essa pequena vida Ele quer que você entregue. E entregue. Sabe por que não existem muitos milagres acontecendo na casa dos irmãos, na nossa vida, na nossa casa? Porque não existe mais sacrifício santo, agradável a Deus, que é a nossa entrega ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos encontramos, sabe aonde? Nós nos encontramos na morte. Nós nos encontramos na morte. Nós nos unimos à sua morte quando entregamos a vida. Ressuscitamos com Ele, perdoados nos nossos pecados, não pelo nosso sacrifício, mas pelo dele. O meu sacrifício, sacrifício de louvor, sacrifício de amor, é o que tenho para te oferecer, cada dia, ó Senhor. O sacrifício que eu faço é de amor, é de gratidão, é de alegria, porque eu estou salva, estou remida, estou perdoada, estou de pé, fui santificada, fui pago, fui justificada. Eu hoje posso me apresentar como filha de Deus, mas muita gente quer só o que Jesus tem, mas não quer viver prostrado e adorando a Ele. Jesus é milionário. Você sabia que não existe ninguém mais rico do que Deus? Mais milionário do que Deus? Ele é milionário. Ele é rico. E Jesus só casa por amor, não por interesse. Jesus só casa por amor. Ele procura uma esposa, não uma amante. Tem muitas vezes que nós, como igreja, nos comportamos como amante. Quem entende isso? A amante só quer o que a pessoa tem. Agora a esposa vai trabalhar de doméstica. Deixa de comprar roupa para ajudar o marido a crescer, o marido a estudar. Cuidado com as amantes, viu? Na hora que você não tiver nada, você fica sozinho. Expiação, vou ler aqui rapidinho, porque eu quero terminar para ministrar. Ato de cobrir ou apagar o pecado, reconciliando o homem com Deus. Levíticos, ponto, próximo slide, por favor. Propiciação, satisfaz a justiça, mais um para frente, acho que repetiu esse. Aplacar, significado, acalmar a ira ou a indignação, no contexto bíblico. A ira justa de Deus contra o pecado, aplacou. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Então, Jesus, Ele ficou semelhante a nós em tudo. Todas as nossas dores Ele sentiu,
e ele se colocou como sumo sacerdote, e ele se colocou como o único e maior e único Salvador, porque não existe nada nesse mundo que possa pagar o sacrifício que ele fez por nós. E o último versículo lá, o último slide que fala sobre remissão, diz assim: perdão. Esse é muito top. Esse é muito top. Isso aqui eu amo. Lê para mim. Eu quero que você leia o slide inteiro. 1, 2, 3 e... Shhh. Qual que é a palavra que se destaca aí? Me ajude a pregar. Quem muitas vezes não aceita o perdão de Deus porque sente o quê? Culpa. Leia aí para mim de novo. O que acontece com a remissão? 1, 2, 3 e... O sangue de Cristo arranca a tua culpa e te torna justo. Você é culpado, mas ele disse: eu agora sou culpado, e ele é absolvido. Olha o que diz Mateus 26, 28. Por isto é que meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados e para acabar com o sentimento de culpa no teu coração. Foi pago. Está entendendo, Alexandre? Olha ali, lê de novo, Alexandre. Ó. Perdão e cancelamento da culpa ou da dívida por meio do sangue de Jesus Cristo de Nazaré.